Olá, gente, bom dia. Toda honra e glória seja dada a Jesus por você ter clicado nesse vídeo. Muito prazer, quem não me conhece, eu me chamo Luiz Guilherme. Todo dia é sagrado, já desde o primeiro dia do ano passado também. Nós começamos o devocional aqui 4h30 da manhã e é um momento de comunhão. É um momento que oramos, lemos a Bíblia, convidamos Jesus para caminhar conosco. E eu quero glorificar a Deus por você ter clicado aqui hoje. Eu sei que aí no seu coração tem um desejo imenso de caminhar com Cristo, de ler a Bíblia, de buscar no Senhor direcionamento, sabedoria. E eu quero junto com você, de uma maneira simples, mas muito pura, muito verdadeira, ler a Bíblia. Hoje, por exemplo, eu deixo inclusive a referência aqui na tela do vídeo. Nós vamos procurar o livro de Jó, capítulo 7. A partir do versículo 17, onde o texto diz: que é o homem? Olha só, olha o que Jó diz: que é o homem? Então você pegar a sua Bíblia, você fazer a sua anotação, você buscar esse momento de comunhão com Deus é maravilhoso. Você pode ver já as centenas de pessoas dando bom dia para Jesus. Não é que eu diga assim, ó Jesus, um bom dia para você, tá? Um bom dia para o Senhor. Eu te desejo que tenha um dia bom. Não é sobre isso. Esse bom dia é diferente. É um bom dia de quem está próximo, sabe? Intimidade. Olha, bom dia, Pai. Caminha comigo hoje. Abençoa o meu domingo. Abençoa a minha semana. Cuida da minha família. Toma o meu coração nas tuas mãos. E você, mesmo sendo domingo, não importa, feriado, você está viajando ou não, daqui a algumas semanas, nós entraremos aí no período de férias escolar. Muita gente viaja, muita gente passeia com os filhos, com a família. Independente, você pegar a sua Bíblia, abri-la, imagina você em viagem, você levantar cedinho ou no momento que você pode, pegar a sua Bíblia e dizer, não, antes de qualquer coisa é o meu momento com Deus. Então, bom dia, bom café da manhã para você. Se você deseja que eu coloque o seu nome na minha lista de oração, clica nesse botão inscreva-se, eu vou orar por você e pedir a Deus pela sua vida. Esse texto que a gente vai ler hoje de Jó, capítulo 7, a partir do versículo 17, eu já estou com a minha Bíblia aberta, olha só, Jó, e a gente vai ler a partir do versículo 17, exatamente aqui. Se você tem dificuldade de encontrar o livro bíblico, procura no índice da sua Bíblia, claro, se a sua Bíblia tiver o índice, tá? É Antigo Testamento. O que está acontecendo nessa mensagem que a gente vai ler? Eu até anotei na minha agenda para poder compartilhar com vocês. Eu tenho uma agenda de devocional que todo dia eu faço a minha anotação e eu vou anotando, já são aqui mais de 300 devocionais que eu fiz e todo dia eu deixo registrado. Jó, nessa mensagem, ele está falando diretamente com Deus. Essa é uma oração de um homem que sofre profundamente, mas ele não culpa Deus, ele não questiona Deus. Jó estava reclamando com Deus, reclamando da perda, reclamando do prejuízo, reclamando da doença? Não. Se tem alguém que não murmurou, que não blasfemou contra Deus, foi Jó. Jó estava derramando a sua dor diante de Deus. Jó estava pegando o seu sofrimento e colocando diante do Senhor. É isso que o devocional de hoje nos ensina. Às vezes a gente passa um problema, a gente vai derramar nossa dor, nossa preocupação com um familiar, com um amigo, conhecido, um vizinho, e a gente deve, antes de desabafar com qualquer pessoa, se derramar diante do Senhor. Ele não abandonou o Senhor. Ele não rejeitou. Lembra quando a mulher de Jó disse para ele, olha o que você está vivendo, olha o que você está passando, amaldiçoe esse Deus e morre. Não, pelo contrário, ele levou as suas perguntas ao Senhor, o seu sofrimento, a sua dor. O que a gente aprende com Jó? Enquanto você está aí abrindo a sua Bíblia, preparando o seu texto, a gente vai ler junto, a gente já está falando do céu, falando da mensagem. O devocional é isso. A gente não está aqui correndo contra o tempo, a gente não pega a Bíblia. Vamos ler rapidinho aqui em 2 minutinhos. Vamos lá, pessoal, versículo 19, 20. Amém, Deus abençoe. Não. A gente lê um versículo, a gente acalma o coração, a gente vai falando daquilo que é sagrado de uma maneira pura, verdadeira. Deus, ele não espera, a gente aprende nessa mensagem, Deus não espera que a gente seja forte ou poderoso o tempo todo. Sabe, que a gente levante todo dia explodindo de fé, que a gente seja bom o tempo todo. Não, tem dia que a gente está fraco, cansado, precisa renovar nossa força e a gente pode falar com ele, mesmo no dia que a gente não estiver 100%. Mesmo no dia que as coisas não estão boas, mesmo no dia que a gente tenha fraqueza, cansado, triste,
ou até mesmo sem resposta. Eu já vivi período da minha vida que eu orava e não tinha resposta. Eu cheguei até a pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu não tive essa resposta? Eu fui lá, desabafei com Deus, coloquei minha dor diante do Senhor. Então a gente aprende que quando a dor chegar, quando o dia mau, o problema chegar, não é para a gente se afastar de Deus. Olha, Deus talvez te trouxe aqui só para ouvir isso. Talvez é uma pessoa que precisa ouvir isso. Não é para a gente fraquejar, é para a gente falar com Ele. Aí eu coloquei aqui na minha agenda, Deus ouve um coração sincero. Jó, ele não estava reclamando de Deus. Jó, ele estava sofrendo diante de Deus. Existe uma grande diferença em abandonar o Senhor diante de um sofrimento e colocar aos pés do Senhor a nossa preocupação. Então, antes da leitura bíblica hoje, eu já vou grifar o título, que é o homem. Eu convido você, caso você tenha fé para isso, de deixar aqui nos comentários, publicamente, qual é a dor que você está vivendo, a preocupação que você está carregando, a ansiedade que está no teu coração. Porque você vai ler a Bíblia agora comigo, mas talvez tenha algo que está te preocupando muito. É um familiar, é uma enfermidade. Você está aí até... Você não está nem conseguindo concentrar na leitura. Você está preocupado com algo que tem para resolver essa semana. Diga assim, Pai, eu coloco diante do Senhor a minha preocupação. Escreva isso aqui nos comentários. Senhor, eu derramo diante de Ti a minha ansiedade, o meu medo. Ou coloque a mão em cima da Bíblia e vai orando. Senhor, Tu sabe, Tu conhece o meu coração. Eu quero dizer que Deus continua vendo você. Mesmo diante da sua dor, mesmo diante do seu problema, mesmo sofrendo, mesmo perdendo tudo, os olhos do Senhor não saiu de sobre Jó. Deus não tirou os olhos dele. Deus viu a luta dele, Deus vê a nossa luta. O fato da gente caminhar com Deus... Hoje é domingo, é um devocional um pouquinho diferente, então eu vou falando um pouquinho mais. Se eu pudesse, eu ficaria aqui 40 minutos, 1 hora. Honestamente, eu ficaria com muita alegria. Mas eu sei que o nosso tempo é curto. E eu não quero me estender muito, mas eu quero dizer para você que no sofrimento, na dor, no dia mau, quando as coisas não saem como a gente gostaria, quando a gente tem uma má notícia, Deus, Ele olha pela gente. E nem sempre, o testemunho de Jó, o exemplo de Jó, nos ensina isso. Nem sempre a gente entende os caminhos de Deus. Nem sempre a gente vai entender como Deus trabalha, como Deus age. Há momento que não recebemos uma resposta imediata. A gente não tem resposta para tudo. Não é um manual, a vida não é um manual. Se você seguir assim, 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 vai sair exatamente dessa maneira. Há situações que a gente ora, a gente pede e parece que vem e acontece ao contrário. Mas isso não é sinal de abandono, de rejeição. Deus recebe o nosso coração. Você pode declarar publicamente aqui nos comentários, dizendo que Deus recebe um coração sincero. Por isso que vir no devocional é você falar, Pai, recebe o meu coração. Sabe o que está acontecendo agora? Você está levantando um altar para Deus aí na sua casa, um altar espiritual. Você está abrindo a sua Bíblia em pleno domingo e está dizendo para Ele, eu te louvo, habita aqui, reina aqui na minha casa, na minha vida, no meu coração. O texto ensina que Jó não escondeu a dor dele, ele não fingiu que não tinha dor, ele não fingiu que não tinha sofrimento. Pelo contrário, ele falou com Deus o que ele estava vivendo. Nós precisamos normalizar o hábito de orar e confessar a Deus a nossa fraqueza, a nossa dor, o nosso medo, a nossa ansiedade. Chegar diante do Senhor mesmo em oração, agora com a mão na Bíblia, e dizer, Pai, o meu medo é esse. Pode parecer simples para o mundo, mas se é o que você está vivendo, põe diante do Senhor. A graça de Deus, ela é maior. A graça de Deus é maior. Deus está te dizendo isso, que mesmo diante de qualquer problema, a graça dele é maior do que qualquer pessoa, do que qualquer autoridade, do que qualquer poder. A graça de Deus hoje é derramada sobre a sua vida. Jó esperava no Senhor. Que no dia de hoje venhamos aprender a esperar, confiar, sobretudo, no nosso Senhor. Nem toda pergunta, Deus te diz isso hoje, vai ter uma resposta agora. Nem toda dúvida vai ter uma resposta nesse momento, mas a graça de Deus, ela é maior. E você vai encontrar o propósito certo para isso na hora que Deus te colocar para conquistar o teu milagre. Só não perca a tua fé. Amém? Vamos orar hoje? Se você pode, põe a mão na Bíblia. Que maravilha, pleno domingo, você com a sua Bíblia aberta, chamando Deus de Pai. Eu me alegro porque uma nação apaixonada pela Bíblia. Eu vejo os comentários e testemunho de vocês, a paixão que você está criando pela palavra,
Deus ele tem operado no nosso meio. Então, mais uma vez, bom dia. Vamos orar. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, a Ti seja toda a honra, seja toda a glória e seja todo o louvor. Que essa leitura de Jó hoje, essa mensagem nos ensine que nem tudo vai acontecer como a gente queria, ou no momento que queríamos, e que o dia mau, um problema, uma dor ou uma tribulação também faz parte do propósito, não quer dizer que o Senhor nos abandonou. Nos ensina isso. Esse texto é a oração de Jó, colocando diante do Senhor o sofrimento, a preocupação, nos ensina a orar mais, nos ensina a confiar mais, nos ensina a depender mais de Ti, nos ensina a Te servir de coração, com toda a alma e com toda a sinceridade. Senhor, levanta aqui nesse devocional uma nação apaixonada pela Bíblia. Em nome de Jesus, a Ti seja toda a honra, seja toda a glória e seja todo o louvor. Amém. A gente começa pelo versículo 17. Que é o homem para que tu lhe dês tanta importância, para que dês a ele atenção, para que a cada manhã o visites e que a cada momento o ponhas à prova? Eu vou grifar o versículo 19 que diz exatamente assim: até quando não desviarás de mim o teu olhar? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Olha só, o sofrimento de Jó era tão grande que ele coloca diante de Deus o sofrimento. Se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador da humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo? Versículo 21 eu também vou grifar, que diz: por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó e, se me procuras, já terei desaparecido. Em vez de Jó blasfemar, reclamar, murmurar, ele coloca diante do Senhor o sofrimento dele. É como se ele dissesse: Senhor, eu estou aqui. Por que o Senhor tem olhado para mim dessa maneira? Mas mesmo assim eu estou aqui, Pai. Eu estou aos teus pés, eu me coloco diante dos seus pés. Já reparou aquele sentimento que às vezes a gente carrega? Quando algo sai contra o que pedimos, a gente começa: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que eu estou vivendo aquilo? E a gente começa a buscar resposta imediata. E nem sempre vai ter. O que a gente tem que aprender com Jó é que a gente é tão pequenininho diante do Senhor. A gente é uma sementinha tão pequenininha diante do Senhor. Por que questionar tanto a Deus? Deus, ele não perdeu o controle da sua vida. E Jó, ele compara que o homem, ele é tão pequeno diante da grandiosidade do Senhor. Ele permaneceu fiel. E mesmo no momento de crise, Deus também se manteve fiel na vida dele. Eu encerro esse devocional hoje, desse domingo, dizendo que o Senhor se manterá fiel na minha, na sua, na nossa vida. E a gente ainda vai dobrar o nosso joelho, como fez Jó, e agradecer ao Senhor, porque um período de honra chega para quem é fiel. Guarda isso no seu coração. Se o devocional de hoje tocou, falou com você, deixa o seu testemunho aqui abaixo. Compartilhe ele hoje com 3 pessoas que você ama muito. Talvez você só está aqui hoje porque algum dia alguém compartilhou com você e te mandou essa mensagem. Vamos multiplicar o nosso galardão no céu. E caso você queira entrar no grupo privado do WhatsApp, do Quarto de Guerra de Oração, um elo que eu estou fazendo à noite, o link eu mando só pelo grupo, tá? Então você solicita a tua entrada, o link está aqui abaixo no primeiro comentário e a gente vai caminhar junto. Mas eu não posso encerrar o devocional sem dizer para Edna Saik, William Veloso e Delcina Andrade. São os novos membros oficiais aqui da minha comunidade, da minha igreja online. Que Deus abençoe vocês por caminhar conosco em comunhão. E eu coloco o nome na unção, no óleo, nesse azeite, que já está comigo há mais de 2 anos. Esse azeite em consagração. Então, está aqui esse óleo ungido e eu oro em oração. Eu creio muito no poder da unção, no poder profético da palavra. E assim como esse azeite envolve cada nome, que seja o Espírito Santo envolvendo a tua mente, te dando direcionamento para você tomar decisões na sua vida. Então eu te convido a caminhar comigo na minha comunidade e eu creio que coisas lindas
o Senhor fará na sua vida. Muito bem-vindo ao meu canal, Deus te abençoe. Esse foi o devocional de hoje e até amanhã.